Estamos tendo um racha entre a 777 e a Vasco SAF? Parece que sim. Bem, você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ, juntos para mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, gostaria de pedir a você, caso seja a sua primeira vez, que assista os vídeos e as lives e gostando, que comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Basta você ir na aba Comunidade e clicar no link, que você vai cair direto lá no nosso grupo. Se quiser ajudar mais, você tem a opção do Pix, noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter. Inclusive tem aqui o QR Code, basta você apontar a sua câmera que você consegue nos ajudar. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram, @noradarvascaíno, e também no Twitter, @radar_vascaíno. Bom, só a matéria hoje no Globo dizendo o seguinte, aliás, no GE. Com o futebol em crise, relação entre Vasco e SAF vive pior momento. CEO da SAF, Luiz Melo, está no centro das críticas internas. Duas partes têm convivência cordial, mas há incômodos dos dois lados. E momento do time aumenta cobranças e desgaste. Em meio à crise no futebol do Vasco, com o time na zona de rebaixamento, a relação entre SAF e clube associativo vive seu momento mais conturbado. A forma de condução esportiva e administrativa do futebol é alvo de críticas internas por parte da diretoria da associação. Ainda existe cordialidade na relação. As partes se reúnem com frequência. O presidente Jorge Salgado esteve no CT na semana passada, mas há críticas veladas e o momento do futebol amplifica os ruídos. O CEO Luiz Melo está no centro da turbulência. O executivo nunca teve boa relação com alguns dirigentes do clube associativo que chegaram a pedir sua saída hora antes, após a nomeação para o cargo, quando a 777 Partners assumiu o controle do futebol. Em agosto do ano passado, Melo era CEO do Vasco desde janeiro de 21, antes do acordo, e tinha divergências com algumas pastas. O engraçado dessa história toda é que os mesmos que estão reclamando agora dessa situação do Luiz Melo foram os que aprovaram para que o Vasco fosse vendido para a SAF. Agora, meus amigos, não adianta se espernear, porque os donos da empresa da Vasco da Gama SAF é que vão determinar quem fica e quem sai. Não adianta agora os senhores se espernearem, reclamarem, xingarem, fazerem o que quiser, porque o futebol tem dono. Foi isso que vocês escolheram naquela GE. Então, agora, não tem muito sentido ficar nessa desavença toda. Agora, lógico, as cobranças têm que acontecer, tudo tem que ocorrer, e a gente, como torcedor, fica apreensivo vendo o momento delicado do time no Campeonato Brasileiro, que em 9 rodadas só venceu uma e está desde o dia 15 de abril sem vencer uma partida. Fica bem complicada a nossa situação. Existem rumores de que o Luiz Melo não está falando com o Paulo Brax, ou não estão se entendendo muito bem, até por causa dessa situação que houve agora essa semana lá no CT, quando os torcedores do Vasco foram lá cobrar a comissão técnica, os jogadores, houve um certo, como a gente pode dizer assim, incômodo por parte da comissão técnica, do Barbieri, que não queria ir lá, o Abel parece que ficou se esperneando também, mas o Paulo Brax bateu o pé e falou, vão entrar, vão cobrar, eles estão no direito deles, e vamos ouvir o que eles têm a dizer. Só que é aquela coisa, eu acho que a torcida tem que cobrar sim, tem que cobrar. Agora, tem que cobrar no estádio, né? Você está trabalhando, ali é um local de trabalho. Você não iria gostar de estar dentro do seu escritório, dentro do seu trabalho, e chegar alguém ou um grupo para ficar te cobrando, né? Mas
tem que ser dessa forma, que seja, que esse time tome tendência e a gente consiga, né, alavancar aí algumas vitórias para sair dessa zona de rebaixamento, porque, olha, a gente não aguenta mais Z4 na nossa vida ou Série B. Já bastou, né, seu Jorge Salgado? 3 anos da sua gestão e praticamente beirando, ou na Série B ou beirando a Série B, não dá, não dá, é muita incompetência. E ainda tem a informação, né, dessa situação toda aí de Luiz Melo e o próprio Paulo Brax, Maurício Barbieri, Abel, que as coisas, né, essa falta de contratação, quem barra, pelo menos a informação que chegou, de que quem barra essas contratações chama-se Luiz Melo. E ele, a gente sabe que é rubro-negro, né? Tudo bem, o cara é rubro-negro, é profissional. Quantos profissionais do Flamengo não já vestiram a camisa do Vasco e vice-versa, né? Mas a gente sempre fica com o pé atrás, ainda mais depois do histórico do Luiz Melo. Mas, enfim, a gente tem que ver aí essa situação do Vasco. É uma situação bastante delicada, tem jogo domingo e é lá contra o Internacional. O Vasco vai ter uma partida difícil. Parece que o menino Ryan pode vir a ser titular da equipe nesse jogo aí contra o Internacional. Talvez no lugar do Pedro Raul, a gente ainda não sabe, né? Mas alguma coisa tem que ser feita. E o Vasco precisa, né, mudar de postura, mudar de posicionamento, fazer alguma coisa para que a coisa ande. Porque senão, meu amigo, vai ficar complicado e a Série B é logo ali. Tem algumas informações rapidinhas para passar para vocês. O Galarza ele acabou de ser convocado para um amistoso do Paraguai contra a Nicarágua. A informação que saiu era 14 horas e 40 minutos lá na Net Vasco. E aqui, olha, essa aqui deve ser boa, hein? Confira as campanhas dos clubes geridos pela 777 Partners. Em 19º lugar, com 6 pontos em 9 jogos, o Vasco vem de 4 derrotas seguidas no Brasileirão, o que aumentou as cobranças sobre a SAF e a 777 Partners. Torcedores protestaram contra a empresa nos últimos dias e pedem mudanças no futebol. Além da campanha ruim no Campeonato Brasileiro, o Vasco também amargou uma eliminação para o ABC na segunda fase da Copa do Brasil este ano. O clube investiu mais de 110 milhões em reforços na primeira janela e a empresa americana confia em uma recuperação na sequência. A torcida vascaína, no entanto, espera mais que o novo investimento na segunda janela de transferências para o Vasco não passe o campeonato todo brigando para o rebaixamento. Desde a conclusão da compra da SAF, em 2 de setembro de 2022, a campanha do time sob o comando da 777 é a seguinte: 14 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Acesso à Série A do Brasileirão, eliminação na segunda fase da Copa do Brasil e eliminação na semifinal do Campeonato Carioca. Além do Vasco, o fundo norte-americano tem participação majoritária em outros 6 clubes pelo mundo e está perto de fechar também a compra do Everton, da Inglaterra. O GE fez um levantamento dessas equipes com a campanha de cada uma sob o comando da 777. Vamos a elas. O Genoa fez 73 pontos em 38 partidas, com 21 vitórias, 11 empates e 6 derrotas na segunda divisão da Itália. Marcou 53 gols e sofreu 28. Na Copa da Itália, o clube da 777 ficou nas oitavas de final, depois de vencer o Benevento e o Spal das 2 primeiras fases. O Genoa foi eliminado pelo Roma, que avançou às quartas de final. A campanha, desde que foi comprada pela 77 do Genoa, é o seguinte: 76 jogos, 27 vitórias, 26 empates e 23 derrotas. Já o Hertha Berlim é um outro clube também da 777, que foi comprado agora dia 11 de março de 23. Ele tem 11 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas.
O Red Star é outra equipe que foi comprada em 11 de maio de 22, em 35 jogos. Esse está um pouquinho melhor, 17 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Já o Standard Liège, que foi comprado em 11 de março de 22, em 46 jogos ele soma 18 vitórias, 9 empates e 19 derrotas. E o Melbourne Victory, lá da Austrália, foi comprado em 4 de outubro de 22, tem 26 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 14 derrotas. Então você vê a mãozinha podre aí desse pessoal do Josh Wander para comprar time e fazer campanha pífia. Talvez por isso seja uma das razões pelo que a gente vem passando aí com a 777. Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu gostaria de colocar agora. Lembrando a você que logo mais às 21 horas a gente está de volta com a nossa live Bate-Papo de sexta-feira e eu conto com você. Se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê daqui a pouquinho. Valeu!